Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias. A gente está num ambiente aqui diferente do quarto, um processo de organização. Então eu trouxe vocês para outro lugar aqui mais perto da minha cama, enquanto a gente dá uma organizada ali na nossa mesa de trabalho, ali perto dos livros. Minha indicação de leitura hoje é Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado. Vou falar hoje sobre um livro informativo, um livro de não ficção, um livro político, inclusive ele vai estar nessa playlist, né, de livros de política. A Rosana é palestrante, professora, jornalista, antropóloga. A Rosana é tudo. A gente vai, então, entender por que a gente, no país, depois de governos de centro-esquerda, desde ali, né, o governo naquela época era do governo do Fernando Henrique até o segundo mandato da Dilma, que não foi concluído, como é que a gente caiu numa espiral de absurdos, os quais a gente pode classificar como sendo de extrema direita. Então, se você quiser saber por que nesse mês das mulheres estamos lendo Amanhã Vai Ser Maior, puxa teu banco, bora papear. A Rosana vai se colocar aqui como uma pessoa observadora, principalmente desses movimentos que aconteceram pós-2013, que ela vai classificar como jornadas de 2013. São aqueles movimentos, aquelas passeatas e exigências feitas pela população, principalmente pelos jovens, que no primeiro momento era uma reivindicação dos jovens, o movimento Passe Livre, que começou em São Paulo e depois espalhou pelo país. Ela vai dizer que aquelas jornadas, porque como aconteceram em mais de uma data, então ela entende como sendo jornadas, aquelas jornadas, num primeiro momento, faziam reivindicações até progressistas, só que houve um detour, né, um desvio que maculou aquela intenção de tentar consertar as coisas, de tentar colocar tudo nos eixos, e descambamos, assim, fazendo um resumo muito grosseiro, descambamos para uma realidade em que estamos inseridos num governo de extrema-direita, um governo neoliberal, com comportamentos fascistoides, e a Rosana vai se propor a identificar algumas dessas causas. Por que chegamos aqui? Amanhã Vai Ser Maior é um livro lançado em 2019, então ele vai chegar às livrarias pouco tempo depois da eleição de 2018. E ela vai tratar aqui sobre a eleição, vai falar sobre as fake news. Ela mesma foi alvo, né, de fake news de deputados e senadores, enfim, pessoas essas que estão na atual legislatura. E a Rosana vai procurar aqui tentar desmistificar para a gente, principalmente para aqueles, né, e eu me incluo, do espectro político mais tendente, né, para centro-esquerda, progressista, que de fato nós nos deixamos levar por uma série de narrativas que demonizaram esses movimentos, principalmente a partir de 2013, depois contra a Copa de 2014. Reduzimos muito o valor desses levantes, e esses levantes ela entende que foram justamente capitaneados, protagonizados por jovens, adolescentes e jovens que cresceram durante os governos do Fernando Henrique, do Lula principalmente, o primeiro mandato da Dilma, sendo mais escolarizados, tendo mais acesso às universidades, aos cursos técnicos nas escolas federais, ou seja, de uma gente que estava experimentando pela primeira vez uma verdadeira escolarização. Então foi meio que uma burrice. Ela não usa essas palavras, essas são minhas, mas foi meio que uma burrice a gente ter tido tanto essa empáfia
de achar que no primeiro momento, quando estavam fazendo as passeatas e os black blocs e aquela coisa toda, e ao invés de abraçar, procurar chamar para conversar, para entender, não, isso é coisa de fascista, como sempre tem um grupo que vai chamar toda e qualquer pessoa de fascista. Então a Rosana vai trazer esses, na nossa linha histórica, esses pontos importantes a partir de 2013 que vão redundar, vão culminar no que estamos vivendo hoje e até hoje, em 2022. Ela vai falar então das jornadas de 2013, ela vai falar dos rolezinhos, inclusive relacionado aos rolezinhos, ela conta que muitos daqueles rapazes e moças que, entre aspas, invadiam os shoppings apenas para ficar lá, tomar um espaço público que por eles também deveria ser usufruído, utilizado, porque, né, afinal de contas, não havia por que impedir qualquer tipo de pessoa de entrar num shopping, mas muitos desses acabaram tendo a sua mente contaminado de uma série de mentiras, de histórias deturpadas, distorcidas. Então ela conta que muitos desses, depois de grandes, né, alguns deles durante o período do rolezinho, ali em 2015, 2016, ainda eram adolescentes, e depois que se tornaram adultos e durante a eleição de 2018 acabaram votando no candidato que se tornou presidente. Então ela, como antropóloga, ela procura entender como se deu esse, né, sair de um oposto para outro posto, e ela conclui que faltou à ala progressista o trabalho de base. Inclusive, Mano Brown foi super criticado durante o período das eleições porque ele falou isso num comício do Haddad em São Paulo. Ele foi convidado a dar uma palavra aos presentes, né? Lula já estava preso, e aí o Mano Brown fala: tem que fazer o trabalho de base, tem que ir até onde as pessoas estão, nas comunidades, nas periferias, e a gente vê isso ainda sendo muito negligenciado, né? As principais lideranças, com raríssimas exceções, ainda se mantêm distantes da base. Então, e do trabalhador, que na verdade é o principal foco, né? É o principal foco da esquerda, é o trabalhador. A Rosana também vai falar sobre outras situações que aconteceram depois da Copa de 2014, que foi muito criticada, e aí que foi durante, de fato, as manifestações contra a Copa, e depois o que se descobriu em 2015, que as denúncias de corrupção assim pulavam na nossa cara. E principalmente a corrupção foi tema de muita reportagem, de muita notícia, foi tema de muita capa de revista, de capa de jornal, como se nos governos anteriores, e principalmente no governo durante a ditadura, não houvesse corrupção. Então, pintou-se um quadro de que as instituições ruíram diante do dinheiro fácil apenas durante o governo de centro-esquerda. O que não é verdade. A corrupção até hoje, porque a corrupção infelizmente faz parte do gênero humano. Então, fica aí pra gente essa coisa de a gente pensar o quão pernicioso foi para muitas pessoas terem sido influenciadas diretamente por essas notícias, essas reportagens, a ponto delas, na cabeça delas, de fato mudar da água para o vinho. E essa água para o vinho estragado, sabe? Um vinho vinagre. Enfim, como eu falei mais cedo, a Rosana também foi alvo de fake news. Ela foi extremamente atacada durante o período das eleições de 2018, porque ela era colunista na Folha de São Paulo. Pessoas que escreviam em jornais, em revistas, que tinham, né, sua inclinação ideológica mais para a direita, liberais, liam muitas das colunas que a Rosana escrevia e criavam uma verdadeira horda para ir em cima dela, como, por exemplo, Reinaldo Azevedo, o próprio Rodrigo Constantino. É duro, bastante duro a gente entender isso.
E tem várias passagens aqui, se você observar, eu fui botando flag em um monte de lugarzinho, né? Passagens que eu vim achando muito interessantes. Mas eu vou te contar a passagem do final. Vou ler para você a passagem, uma das que mais me chamou a atenção, que ela conta, ela vem falando de uma série de derrocadas que a esquerda sofreu desde as jornadas, aquela tal da meia-culpa que todo mundo cobrava do PT. Houve, de fato, uma meia-culpa, mas não acredito que tenha sido feita por toda, porque a culpa não foi só do PT. Toda a esquerda poderia ter contribuído para que essa má impressão não se alastrasse. E uma ponta de esperança a Rosana nos deixa, até porque o título, né, Amanhã Vai Ser Maior, é que nesse ínterim de a gente ver tanta desgraceira, a pauta feminista ganhou muita projeção e ganhou um assento permanente nas conversas, nas famílias. A gente percebe que, de fato, as mulheres têm tomado o seu lugar na sociedade de impor mesmo o que elas querem, o que elas pensam. Então, a extrema-direita venceu, conforme ela diz aqui, mas o feminismo venceu também. Ela cita, inclusive, o movimento do Ele Não, que nós todas fizemos parte, durante, principalmente, o segundo turno das eleições de 18, que não ficou só naquele fogo de palha, né? O Ele Não acabou se consolidando como uma espécie de idealização também, porque é tudo que essa pessoa representa, não é só o CPF, é tudo o que ela representa. E aí ela diz o seguinte, em tempos sombrios de avanço conservador, de alienação, de medo do autoritarismo, de individualismo atroz que causa uma crise de alto valor e de sentido nos indivíduos, estar no coletivo é uma forma de resistir, de lembrar que apesar de tudo somos animais sociais. Juntos, nós nos fazemos vivos e lutamos contra a vontade de morte, arma e tortura. Estamos respirando, com os nossos sentidos e nosso senso de justiça aguçados. Do colapso, reconstroem-se mundos e modos de vida. Enquanto estivermos de pé, nossa utopia se chamará esperança, a esperança se transformará em luta e a luta será o próprio amanhã melhor e maior. Há outras muitas passagens interessantes para quem quiser ter uma outra visão do que aconteceu nesses últimos quase 10 anos, porque a gente tem muitos especialistas, principalmente homens, refletindo sobre o momento, mas há mulheres que também se propõem a fazer essas reflexões. Por isso trouxemos Rosana nesse mês de março, mês dedicado à literatura feminina e feita, por pessoas do gênero feminino. Para mim foi difícil, muito difícil, porque eu acabei comprando esse livro na época do lançamento. Veio a pandemia, eu não peguei o livro para ler porque havia uma fila, de livros para ler quando eu comprei. Aliás, há outros aqui que estão na fila, uma fila que não acaba nunca. E quando eu consegui, vou pegar para ler agora, veio a pandemia. E durante 2020 e 2021 foram os anos que eu menos consegui ler. A minha cabeça estava bem baqueada. Então, agora que eu consegui fazer a leitura de Amanhã Vai Ser Maior, eu percebo o quanto eu mesma estava errada em uma série de considerações que eu fazia em 2013, 2014. Eu considero que o meu desabrochar político, porque ele sempre esteve ali latente, mas o meu desabrochar político ocorreu na greve de professores aqui do Rio em 2016. Ali eu pude aprender muita coisa, pude entender muita coisa e pude também dizer, não vou participar de muita coisa, porque há interesses vários e você decide com quais interesses você quer se alinhar. Então, foi depois, o meu desabrochar político foi depois das jornadas, depois da Copa. Mas eu se posso ficar consolada, é porque nesse meio tempo eu já começava a perceber algo da manipulação da mídia, já começava a perceber
esses interesses, regulando o que era informado, o que era transmitido. Bom que isso para mim não passou despercebido. Poderia ter sido antes? Poderia. Mas é aquilo, eu também fui de uma geração que chegou à faculdade, chegou à universidade pública justamente no período da primeira, não posso considerar, mas considerando, final do último mandato do Fernando Henrique e início do primeiro mandato do Lula. Então, eu também sou dessa geração aqui que a Rosana fala, daqueles que se tornaram mais escolarizados num período, entre aspas, de bonança. A gente não consegue realmente refletir direito no período de bonança. Só quando vem o período da escassez é que a gente põe as barbas de molho e começa a observar o que está ao nosso redor. Pois bem, fica então a minha indicação para você. Encontre em qualquer livraria, o livro ainda está sendo vendido, não é difícil de achar. Se você quiser comprar esse livro, o link nosso afiliado da Amazon está aqui na descrição. E comprando por lá você ajuda nosso canal a expandir, crescer e trazer mais livros como esse para a gente conversar. Vou ficando por aqui, te agradeço por ter chegado até o final. Me desculpa o barulho do ventilador, porque realmente não vai dar para ficar sem ele. Eu vou te deixando um beijo, pedindo teu like se você gostou desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o inscrever-se, aperta o sininho para você poder ficar atento a todas as nossas notificações. E eu te vejo no próximo vídeo, quando eu te trago uma nova história para contar. Um beijo!